Olá! Na aula de hoje, avançaremos os nossos estudos em arquiteturas de computadores com um assunto muito importante, que é a hierarquia de memória. O termo hierarquia de memória é utilizado pois em um computador temos vários tipos de memória, desde memória muito rápidas e de baixa densidade, que são os registradores do processador, até memórias mais lentas, mas de grande densidade, como os discos rígidos, que armazenam terabytes de dados. Geralmente, quando se fala em memória, é comum lembrarmos da memória principal. A memória principal é ligada ao processador por meio da placa-mãe, que tem slots específicos para acomodar geralmente de 2 a 4 módulos de memória, também chamados de pentes de memória. Essa é a memória que foi referenciada na videoaula sobre unidade central de processamento, que serve para armazenamento volátil dos programas e dados. Por isso, ela é chamada de memória principal. Para aumentar o desempenho dos sistemas computacionais, é comum inserir entre o processador e a memória principal a memória cache. A memória cache reside internamente no processador. Em sistemas mais antigos, era um sistema integrado na placa-mãe do computador. A memória cache é muito útil para incrementar o desempenho, pois o tempo de acesso à memória principal é elevado em relação ao tempo de acesso aos registradores internos do processador. É importante saber que a técnica de memória cache só pode ser empregada, pois os programas computacionais seguem o princípio da localidade. Programas são escritos e seu comportamento, em relação à seção de códigos e dados, segue um padrão, de forma que itens, variáveis ou instruções que já foram acessados tendem a ser acessados novamente pelo processador. De forma similar, se um programa solicitou acesso a itens em memória, há grande probabilidade que itens próximos, ou seja, armazenados em endereços de memória próximos, também sejam acessados. Como exemplo, imagine um fragmento de código que realiza a atualização de um vetor em memória. Um vetor é alocado em memória em endereços sequenciais. Se o seu programa realiza acessos a esse vetor, o processador emprega a memória cache para trazer, junto com a primeira instrução de acesso ao vetor, um bloco com parte do vetor ou até mesmo o vetor inteiro para a memória cache. Assim, nos próximos acessos ao vetor, realizados pelo seu programa, o processador já teria uma cópia dos valores em uma memória mais próxima e mais rápida em relação à memória principal, que é a memória cache. Ainda considerando o nosso exemplo, a variável i é acessada várias vezes no laço de repetição for. Esse tipo de localidade é chamado de localidade temporal. No mesmo programa exemplo, itens do vetor são acessados sequencialmente. Esse é um exemplo de localidade espacial. Como os itens do vetor estão também armazenados sequencialmente em memória, o computador explora a localidade espacial, trazendo, juntamente com a primeira instrução load, uma sequência de itens. Com isso, o desempenho é melhorado, pois as próximas instruções a serem executadas já vão trabalhar com dados residentes na memória cache. A quantidade de itens que o processador traz em cada leitura é chamada de bloco ou tamanho de linha de memória cache. Um valor comum de tamanho de bloco é igual a 64 bytes. As transferências entre o processador e a memória são feitas considerando o tamanho de bloco. Em um primeiro momento, a memória cache está vazia. Na medida que o programa vai sendo executado, a memória cache vai sendo preenchida. Se o processador encontra a informação desejada na cache, isso é chamado de acerto. Quando o processador faz a busca do dado ou instrução e não encontra na cache, isso é chamado de falha. Dentre todos os acessos à memória, seja dados ou instruções, a taxa de acertos é a proporção dos acessos que houve acerto em cache. De forma complementar, a taxa de falhas é a quantidade de vezes que a cache falhou, ou seja, não tinha o item desejado. Para que a cache tenha um bom desempenho,
a taxa de acertos deve ser muito maior que a taxa de falhas. Quando ocorre uma falha na cache, o processador necessita buscar o item na memória principal. O custo para realizar esta busca é chamado de penalidade de falha. A penalidade de falha aumenta na medida que aumenta o tamanho de bloco. Para que a memória cache tenha um bom desempenho, é necessário aumentar a taxa de acertos e diminuir a penalidade de falha. Para aumentar a taxa de acertos, uma estratégia é aumentar o tamanho total da cache. Todavia, o custo de produção de memória cache é elevado, assim como seu consumo de energia, em relação à tecnologia de memória principal. Busca-se então projetar circuitos lógicos que otimizem o uso da memória cache, por meio de organizações que maximizem a taxa de acerto e minimizem a penalidade de falha, reduzindo assim a taxa de falhas. Com isso, o desempenho global na computação pode ser incrementado. Como a cache é implementada? Os circuitos responsáveis pelo gerenciamento dos blocos da memória cache são comumente organizados de duas formas principais: mapeamento direto ou mapeamento associativo por conjunto. No mapeamento direto, um bloco é sempre alocado em posições fixas na memória cache. A posição que um bloco deve ocupar na memória cache é obtida a partir do endereço de memória do item. A vantagem do mapeamento direto é o tempo de acerto reduzido. Para os circuitos de gerenciamento da cache, é rápido identificar se o item está ou não disponível na cache, pois a indexação é rápida e relacionada com o endereço de memória do item. Todavia, a desvantagem do mapeamento direto é o compartilhamento de posições de cache por blocos de memória diferentes, que leva a uma subutilização do espaço da memória cache e assim a perda de desempenho, por aumentar a taxa de falhas. A figura ilustra a organização por mapeamento direto de uma cache de 8 linhas. Nesse caso, 3 bits do endereço de memória são usados como índice para o número do conjunto, ou seja, o número da linha da cache. Além do item armazenado, cada linha deve armazenar 1 bit de validade, que indica se há uma informação válida na linha em questão, e o campo de tag. O campo de tag corresponde à parte alta do endereço do item armazenado na linha. Desde que a linha é compartilhada por vários endereços de memória, o campo tag permite que o circuito identifique se o item armazenado corresponde ao item buscado pelo processador. Nesse exemplo, o tamanho de bloco é de 4 bytes, ou 32 bits. O tamanho de bloco é representado no endereço como byte offset. Uma organização que visa melhorar a taxa de acertos é o mapeamento associativo por conjunto. No mapeamento associativo por conjunto, a cache é dividida em vários conjuntos e cada conjunto tem um número de vias, ways. A figura ilustra uma cache de 4 conjuntos e 2 vias por conjunto. Nesse caso, 2 bits do endereço são empregados para indexar a linha da cache. Após indexar a linha, o circuito deve fazer uma busca em paralelo, pois o item pode estar disponível em qualquer uma das 2 vias disponíveis. Os processadores atuais empregam caches associativas de 8, 16 e 32 vias, por exemplo. A vantagem da cache associativa em relação ao mapeamento direto é a redução de taxa de falhas. A desvantagem é o tempo de acerto e consumo de energia, pois o circuito deve realizar a busca em todas as vias para verificar se o item está disponível. A organização associativa de memória cache necessita também de uma política de substituição dos blocos, ou seja, escolher qual via um bloco deve ser alocado. 2 tipos comuns são a política aleatória e a menos usada recentemente, conhecida pela sigla LRU. Por fim, em relação à organização de cache, note que o mapeamento direto é um caso especial de mapeamento associativo por conjunto, de uma via. O último nível da hierarquia de memória é o nível de memória virtual.
Sistemas computacionais modernos utilizam discos rígidos de armazenamento magnético ou de estado sólido como nível mais baixo na hierarquia de memória. Comparado com a memória principal, o disco rígido armazena muito mais dados e tem custo por byte armazenado muito menor. Porém, ainda na comparação, o disco é lento. No entanto, se uma fração significante do acesso à memória envolve o disco rígido, seu desempenho é extremamente reduzido. Como os programas podem acessar dados em qualquer lugar na memória principal, deve-se utilizar endereços virtuais que especificam a localização na memória virtual. A memória física mantém um subconjunto da memória virtual, mais recentemente acessada. Deste modo, a memória física age como uma cache para a memória virtual. Então, a maioria dos acessos são feitos na memória física à velocidade da memória DRAM. No entanto, o programa pode empregar uma memória virtual maior. Com o uso da memória virtual, a memória é organizada em páginas de tamanho fixo, por exemplo, 4 KB. Uma página pode residir em memória principal ou não. E se ela for necessária para a execução do programa, o processador, em conjunto com o sistema operacional, deve carregar a página em memória, na atividade chamada de paginação. Na aula de hoje, vimos como o computador emprega a hierarquia de memória para execução de programas. Os computadores empregam memória de vários tipos em uma hierarquia de memória. Internamente ao processador, os registradores são a memória mais rápida, seguida da memória cache, que otimiza o acesso externo à memória principal. É comum ter 3 níveis de memória cache, denominados de L1, L2 e L3, sendo o L1 mais próximo aos registradores do processador e mais rápido. A organização de cache mais comum é associativa por conjunto. Valores comuns são 8, 16 e 32 vias. Tamanho comum de bloco é igual a 64 bytes. No último nível da hierarquia, o disco atua como memória virtual, ampliando a capacidade de memória total do sistema. Com o uso da memória virtual, a memória é organizada em páginas de tamanho fixo. Lembre-se de ler com atenção o livro da disciplina e participar das webconferências para avançar nos estudos. Até a próxima!